Boa noite a todos. Sempre é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui em conjunto, reunidos, para a gente poder conversar, para a gente poder refletir, para a gente poder aprender um com o outro. E nesse objetivo da noite, a gente vai trazer uma reflexão que vai nos trazer momentos de entendimento sobre a diversidade que a gente vive nesse processo evolutivo que nós nos encontramos juntos, no mesmo barco e de mãos dadas. O tema da noite é o próximo e nós, laços de amor. Quando a gente pensa em falar sobre o próximo, a gente tem diversos tópicos que a gente pode abordar para a gente poder falar sobre o próximo. Porque o próximo, ele nos dá uma amplitude muito grande de entendimento. Mas quando a gente amarra esse tópico do próximo e nós aos laços de amor, nos compreende uma forma mais clara e mais nítida sobre aquela busca, sobre o nosso objetivo enquanto espíritas, enquanto espíritos em evolução. No capítulo 9 do livro Rumo Certo, fala sobre uma mensagem que nos traz esse título, o próximo e nós. Eu tomei a liberdade, junto com Chico Xavier e Emmanuel, ver a minha ousadia, de entrelaçar os laços de amor nessa mensagem, que é do livro de Chico, psicografado juntamente com Emmanuel. E nessa mensagem, a gente começa com um ponto um pouco diferente, que é o nosso objetivo dessa noite. Trazer essa reflexão para o nosso entendimento, entender quem de fato é nosso próximo, quais dificuldades a gente tem com esse próximo e quais ferramentas a gente tem para poder solucionar isso. E como a gente pode compreender essas ferramentas. O primeiro ponto reflexivo que a gente tem que fazer é entender o outro como um espelho da nossa evolução. A gente conseguir trazer a capacidade de espelhar no outro esse processo evolutivo que a gente busca. Porque claramente todos aqui buscam evoluir, não é mesmo? Hoje, quando a gente acordou de manhã cedo, a gente pensou, quero ser uma pessoa melhor. Mas logo de cara a gente olhou para o lado, estava o marido ou a esposa, já deu uma dificuldade no processo. Aí a gente vai tomar um café da manhã, você encontra os filhos, você encontra o resto da família, que aí parece que dificulta mais um pouquinho o processo. E aí, o passar do dia, você vai encontrando mais pessoas no ambiente de trabalho, amigos, colaboradores, o padrão ou o funcionário. E aí a dificuldade vai acarretando, vai ficando maior. E esse processo evolutivo às vezes vai dificultando, porque nós nos colocamos distante do espelho, como se nós fôssemos o ponto fácil da evolução. E o próximo que está dificultando a minha evolução. E nesse entendimento, a primeira pergunta reflexiva é: quem é nosso próximo? E Jesus nos responde com muita clareza na parábola do samaritano quem é nosso próximo. Antes de contar a parábola, ele nos traz essa reflexão de quem é nosso próximo. O próximo vai além da família, dos amigos, ele envolve todas as relações que a gente tem com a vida, E na parábola do samaritano, todos de fato conhecem, uma das parábolas mais divulgadas do Evangelho, da Bíblia, onde o bom samaritano ajuda uma pessoa desconhecida. Passa-se ao lado dele pessoas de referência religiosa, talvez como nós que estamos aqui dentro de uma instituição religiosa, e como outros amigos da Igreja Católica, Evangélica, que estão no mesmo barco, como eu disse no início. E
aquele que não era bem visto pela sociedade naquela época, naquela interpretação da história, para aquele que se contava a história, parou e ajudou. Levou as feridas, levou até o espaço para ser cuidado, encaminhou da forma adequada para receber ajuda. Então esse foi visto como o verdadeiro ajudante ao próximo. Parábola linda. E que às vezes a gente fica com um pouquinho de dificuldade de entender, porque a gente se distancia um pouco do próximo. Ou às vezes a gente se envolve com o próximo nessa mesma circunstância, de ser um necessitado na rua, de ser um mendigo, de ser um desconhecido. Para a gente entender isso mais fácil, nós vamos trazer uma perspectiva histórica. Qual que é o maior mandamento? Essa é a pergunta que tem dentro dessa parábola, inclusive. E o maior mandamento está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a estes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Então, em primeiro lugar, a gente ama Deus. Em segundo lugar, eu amo o próximo? Não. Eu me amo, porque eu vou amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o próximo sem me amar? Então, esse é um ponto-chave. Segundo, amor é o amor próprio. Quando a gente está num avião e tem um acidente, o avião começa a cair, a aeromoça nos avisa. Alguém aqui já caiu de avião? Ninguém? Nunca contei essa história de avião e não tem alguém que caísse de avião. Engraçado. Quando a aeromoça avisa, cai máscaras e ela manda fazer o quê? Primeiro com a máscara no próximo ou em si mesmo? Em si mesmo, exatamente. Quando você está num barco, o barco está afundando, o piloto do barco, o marinheiro, né? Manda colocar primeiro o colete em quem? Nos filmes eram mulheres e crianças, né? Eu nunca entendo os filmes, só tem colete para mulher e criança. Eu fico indignado com isso. Quando eu deixei de ser criança, eu comecei a ficar preocupado em andar de barco. Eu falei, não tem colete para gente, que é homem. Nunca tem nos filmes colete para os homens, só tem para as crianças e mulheres. Brincadeira à parte, mas o colete é para colocar primeiro em si mesmo. E depois você auxilia o próximo. Então é importante a gente ter o entendimento que o amor primário é a Deus, secundário a nós mesmos e em terceiro lugar ao próximo. Quem trouxe essa mensagem foi Jesus? Foi, né? Não foi. Essa mensagem já estava antes. No Antigo Testamento a gente já encontra essa mensagem em 2 evangelhos. Mas de fato é interessante que Jesus nos consolida essa mensagem. Porque antes disso a gente tinha algumas mensagens claramente ditas. A primeira mensagem era aquela muito popular, que a gente não usa mais: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E aí Moisés veio e trouxe novas 10 mensagens. O negócio estava tão bagunçado que Moisés precisou falar assim: olha, não matarás o outro, tá? Não precisa matar não. Ó, a mulher do próximo, não precisa olhar para a mulher do próximo. A gente estava tão arcaico que foi necessário trazer 10 leis de ordens sociais para a gente conviver com quem? Um próximo de forma mais cautelosa. E aí então vem a mensagem mais consolidada por Jesus do amor. Mas é interessante que a gente acha que nós estamos vivendo na mensagem, num momento de circunstâncias estabelecidas ao amor. Mas dentro de nós ainda há necessidades do olho por olho, dente por dente. Necessidades não da espiritualidade, mas de nós mesmos, que ainda damos voz para a raiva, para o ódio, quando são sentimentos que deveriam só passar, a gente interpretar esses momentos e eles irem embora. Mas a falta da maturidade, da evolução espiritual, não nos deixa ter compreensão de forma clara disso. Traduz, claro, repito e traduzo isso de forma bem evidente. Tem uma frase muito comum e evidenciada que todo mundo já repetiu alguma vez, menos os mais evoluídos.
Bandido bom é bandido? Todo mundo completou na cabeça, né? Mentira, os mais evoluídos não completaram. Não tem que prender mesmo, tem que levar para a cadeia. Se você acha que é fácil, leva para sua casa o bandido. É difícil, né? Vê só como nós estamos distantes de amar. Porque como é que a gente vai amar o bandido, né? Ainda vem muita cidadania. Ele fez isso. Ele cometeu um crime, ele estuprou, E é tão interessante que as pesquisas filosóficas e sociais contemporâneas nos mostram que quando você coloca o bandido na cadeia, ele sai de lá melhor ou pior? Pior. Então a gente já sabe que a cadeia não é uma ferramenta educacional socioeducativa, né? Mas alguém quer levar para casa o bandido? Olha como é que é um exemplo, dá para a gente nomear centenas. E eu estou aqui na frente falando, eu também não sei como é que soluciona isso não. Sou exemplo vivo igual vocês mesmo. Então essas indagações que a gente tem, essas perguntas mentalmente que a gente tem, são divergências que a gente enfrenta na nossa vida. E que nos remete a lembrar que olho por olho, dente por dente ainda existe. Porque quando a gente dá voz ao ódio, à raiva, aos sentimentos mais escrédulos possíveis, isso vem na gente. Ou aqui a gente encontra alguém altamente evoluído que nunca teve esse sentimento pelo outro, de vontade de... Porque eu ainda com o espírito em processo de evolução, já estamos a 1%, concluído com sucesso, volta 99%. Às vezes a gente tem esse sentimento pela esposa, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo primo, pelo tio. Sentimentos ainda rústicos e primários. E Jesus nos traz uma mensagem de amor. O amor a Deus, próprio e ao próximo. Mas se essa mensagem já existia, qual que foi o diferencial que Jesus nos trouxe? Essa mensagem já estava lá. A galera já estava sabendo que essa mensagem, está sabendo de amar o próximo e tal. A galera já sabia dessa mensagem. O pessoal já se encontrava com essa mensagem. Jesus consolidou essa mensagem. Mas o que Jesus nos trouxe de grande diferencial nessa mensagem? Vocês sabem? Jesus nos trouxe sobre o amor ao inimigo. Ame os inimigos. O negócio já estava difícil, já estava complicado. Jesus fala assim, agora nós já estamos prontos para amar os inimigos. E a gente lá no caderno de caligrafia ainda, Jesus do céu, como assim os inimigos? Estou aprendendo a escrever ainda, já veio os inimigos. Isso é igual o professor dando aula. Você não está entendendo nem os números, de repente eles colocam uma letra na equação. Aula de matemática é uma dificuldade danada, né? Então é a mesma forma, a gente já tem a informação, falta o quê? A prática. Pronto, só isso. Falta só a prática. Porque essa mensagem de amar ao próximo todo mundo já conhece. Mas a gente começa a enxergar aqui de uma forma mais clara as etapas em quais a gente passa até chegar a esse amor ao próximo. Vamos entender, vamos partir do princípio que todo mundo aqui já se ama de forma completa, né? A gente já ama Deus, nota 10, a gente já se ama, nota 10. Se amar é o quê? É aplicar um amor próprio, é fazer o melhor para o corpo, né? A gente acorda de manhã, acorda às 5 horas da manhã para fazer um exercício físico, né? Até às 6, para poder estar bacana. Eu vi uns 3 que eu sei que fazem exercício físico, ficaram serenos aqui. Esse horário está super natural, eles iam rindo, gente. Como se fosse fácil acordar esse horário para fazer exercício físico, né? Evolução. Aí depois que a gente chega, vamos ver se vocês estão evoluindo. A gente faz uma leitura edificante. Uns 15 minutinhos de uma leitura, ler a Bíblia, ler um livro bacana para nos edificar. Depois a gente tem uma alimentação super saudável, porque a gente se ama. Então a gente só coloca dentro do nosso corpo alimentos saudáveis, frutinhas, né? O iogurte natural, minha esposa comprou essa semana, iogurte natural, coisa maravilhosa, não tem açúcar, não tem gosto de nada, parece o gosto de um leite azedo. Aquilo é maravilhoso, faz bem para a saúde. A nutricionista indicou, como eu me amo, eu já como um iogurte natural.
e aí a gente vai para o serviço, passa tranquilamente sobre o trânsito caótico da nossa grande região metropolitana, Mirassol do Oeste, que as ruas estão cada vez mais apertadas e o trânsito mais intenso, que nos dá amor ao próximo, né? Quando você está dirigindo, você vê o próximo dirigindo, você fala, como eu amo esse irmão que parece que comprou a carteira, mas graças a Deus ele está aqui dirigindo, indo para o ambiente de trabalho dele. E a gente vai se encontrando com os desafios diários e a gente vai se distanciando do amor próprio. Mas vamos partir do princípio que a gente já se ama. E que agora a busca do nosso amor é o amor ao próximo. Quando a gente começa a entender isso, a gente vem primeiro na indagação. Senhor Deus, Pai de misericórdia divina, mas precisa mesmo do próximo? Há necessidade do próximo para a nossa evolução? Porque não é possível que o meu próximo é esse próximo que você colocou aqui comigo. Não é possível que eu estou precisando falar tudo a mesma coisa. Esses dias eu falei com minha esposa, eu não aguento te falar a mesma coisa. E ela falou, engraçado, trouxe o espelho. Eu também não aguento te falar a mesma coisa. O próximo que está do lado da gente tem um reflexo muito parecido com a gente. Estranhamente, parece que o pessoal lá de cima, a galera do plano espiritual, deu uma organizada nisso e veio direitinho. Veio com as necessidades exatas que a gente precisa para a evolução. E aí a gente começa a pensar, mas eu preciso desse próximo? Na pergunta do Livro dos Espíritos, 766 a 768, vem: a vida social é natural? O isolamento absoluto é contrário à lei natural? O homem busca a sociedade e obedece apenas um sentimento pessoal? Ou também nesse sentimento há uma finalidade providencial de ordem geral? E a resposta é: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. A gente não pode estar em absoluto isolamento, a gente precisa da sociedade para progredir e para ter ajuda mútua um pelo outro, e a gente não deve progredir sozinho, porque não possui todas as faculdades. A progressão social solitária, de forma individual, ela não tem todas as faculdades para evolução, então ela precisa do contato com os outros homens. O isolamento, ela embrutece e se estiola desse processo. Essa é a resposta do Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, para 3 questões. Então agora a gente já entendeu que não tem como viver sozinho, não dá para evoluir de forma solitária, não dá para viver, não dá para ser um monge solitário, porque até um monge ele vive em grupo, né? Eles se isolam lá em cima, vai para um lugar bacana de oração, mas eles têm um grupinho lá deles. Não dá para viver, você construir um castelo e ser rei sozinho. Eu lembro de duas redações quando eu estava no ensino médio, foi ano passado, né? A gente estava no ensino médio. Uma redação foi sobre o homem não é uma ilha. A gente tinha que escrever sobre o homem não é uma ilha. E a outra, que não existe rei de palácios vazios. E são 2 temas que me retrataram muito essa palestra, porque nos fala sobre ser solitário ou tentar viver de forma sozinha, por um processo evolutivo que não há forma, e a espiritualidade nos responde isso. Há um capítulo, o capítulo 11, no livro dos Espíritos, que nos fala sobre o amor ao próximo como a si mesmo. Meu celular está querendo conversar com a gente. O amor ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo ele vai nos retratar tudo isso que nós estamos falando. Mas quando a gente pensa no amor ao próximo, tem um negócio que é fácil, que todo mundo aqui tem. Por que a gente ama mais fácil e a gente convive de forma mais fácil com um desconhecido? Por que é muito mais fácil eu ajudar um mendigo que está deitado na calçada aqui na porta? Por que é muito mais fácil eu dar dicas para uma pessoa que não faz parte da minha vida do que ao próximo? O que tem esse mistério? Às vezes a gente convive com outras pessoas numa imersão muito superficial
e que nos faz ter esse contato de amor com muita facilidade. A gente tem facilidade de juntar aqui, vamos fazer uma ação, juntar, fazer cestas básicas, a gente junta, faz, vai lá, vamos numa região com necessidade, todo mundo vai junto e doa. Vamos fazer uma ação para alguma pessoa, vamos auxiliar o próximo, ou você de forma individual, alguém te para no farol, te pede uma ajuda, você vai lá e dá. Você tira 2, 5, 100 reais, entrega, e aquilo você se sente bem, ajuda. Então esse amor ao próximo, que às vezes nos remete, muitas vezes a parábola do samaritano, e às vezes a gente encaixa que esse próximo seria nessa situação, uma forma desconhecida, por que é tão difícil? E a doutrina espírita ela é consoladora em nos trazer algumas respostas. Primeiro, laços encarnatórios e provas espirituais. Nós, possivelmente que estamos aqui, já nos encontramos em outras vidas, em outros momentos, em outras situações, e principalmente aqueles que estão aí no mesmo banco, né? Normalmente a gente senta no mesmo banco da família, né? Principalmente que estão na sua casa, no seu lar, marido, esposa, os filhos, os irmãos. Então a gente já tem algum motivo para estar junto, e normalmente não são bons motivos. Essa é a dificuldade. Normalmente são espíritos que a gente tem dificuldade, e que nesse processo evolutivo, a melhor forma de aplicar o amor, o entendimento e a evolução é a gente reencarnar junto desses, para a gente amar, para a gente exercitar e praticar o entendimento. Alguns vêm com mais dificuldade, outros com menos, mas o pasto do vizinho, a grama do vizinho sempre está mais verde, né? No nosso entendimento, sempre do outro parece que está mais fácil. A carga do próximo parece ser mais fácil do que a nossa, e a dificuldade, a provação é a nossa. E Kardec nos fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 4, ele nos explica que a família corporal é um grupo temporário, enquanto a família espiritual se constrói pelos laços do amor verdadeiro. E aqui é uma prática para esse amor verdadeiro acontecer de forma real. O segundo ponto para a dificuldade de amar ao próximo é o convívio. O convívio expõe nossas imperfeições. Vocês acham que eu sou essa belezura toda que estou aqui na frente, falando esse monte de coisa, e lá em casa eu vivo isso o tempo todo? Claro que não. Conversa com minha esposa e pergunta para ela sobre meus problemas. Chama minha mãe, fala como é que é esse filho de Deus? Ela, misericórdia. Achei que nem ia ter salvação, está aí. E esse entendimento nos faz refletir, porque muitas vezes a gente vê no outro, nossa, mas olha lá que maravilha, olha o filho do outro. Quem adora comparar com o filho do outro, né? Sua mãe, ou seja, está mais velha, sua mãe não está comparando você com o filho dos outros não, né? Compara até hoje? Compara não. Essa risadinha. A gente sempre tem uma comparação, mas o convívio, ele nos expõe às nossas imperfeições. Vocês acham que eu vou contar meus defeitos aqui para vocês? Isso é besta, eu vou nada. Quem sabe dos meus defeitos é só a Tati. Se vocês quiserem saber, conversa com ela. Mentira, não conversa não. Agora, se vocês der oi para minha mãe, ela conta. Porque mãe fala tudo, né? Mãe conversa, fala que é uma beleza. A mãe conta todos os defeitos do filho. A mãe gosta de chegar no lugar e falar, de ressaltar, né? Ah, Léo, não forra a cama também. Até hoje não está forrando a cama, né? A gente tem esses encontros com a realidade porque as imperfeições, elas são convividas diariamente com quem se deita e dorme. Não tem jeito, não tem outro, não tem como esconder, é difícil. Eu casei recentemente, tentei esconder, não deu, ela estava lá em casa o tempo todo, o que eu ia fazer? Não dá. Você entra para um quarto das suas imperfeições, né? Voltei no momento com minhas imperfeições, ela abre a porta, o que você está fazendo aí? Nada não, ele tem um encontro aqui com as imperfeições, quem que é essa? Então não dá para você ter um compartilhamento individual, você começa a ter um encontro o tempo todo com as pessoas
que convive contigo, e as imperfeições elas vão ser evidenciadas. Esse convívio diário, ele vai conhecer. E o desconhecido, ele convive com breves momentos. E de preferência, qual breve momento você quer apresentar para os desconhecidos? Os bons. Você quer mostrar seu lado ruim para o desconhecido? Claro que não. A gente convive em sociedade e o tempo todo você tenta mostrar seu melhor lado para as pessoas. E é por isso que pesa, porque eu estou tentando mostrar meu lado bom o tempo todo. Na hora que eu chego em casa, não dá conta de carregar essa máscara o tempo todo, né? Aí a esposa, como é que foi o dia? Foi difícil manter essa pose toda, né? Dificuldade, deu vontade de falar tanta coisa, mas não pode falar, porque tem que ter uma regra social. Às vezes essa regra social nos ajuda a praticar mais o amor, a compreensão, o convívio, o próximo entendimento. E o que nos atrapalha, claramente, são duas coisas: o orgulho e as expectativas. O orgulho de baixar a bola, tem humildade, abaixa a bola, e as expectativas que a gente cria no próximo. Como eu disse esses dias, eu falei com minha esposa, é porque eu não aguento mais falar sobre esse tema. O que ela tem a ver com isso? Nada, ela nem gosta desse tema. O problema é meu que quero que ela evolua nesse tema. Nem faz parte do processo evolutivo esse tema, que eu quero que ela evolua. Aí minha expectativa está onde? Lá em cima. Porque ela vai me entregar isso. Gente, ela não quer, não faz parte do processo dela. Ela não quer entregar isso. Às vezes no planejamento divino nem tem esse tópico lá. Tem eu querendo espelhar as minhas dificuldades nela, no próximo. Se alguém tiver um relato, uma história parecida, é pura coincidência, tá? Alguma coisa parecida disso, você criando expectativa sobre a pessoa ao seu lado, sobre o pai, a mãe, os filhos. É pura coincidência. E por isso o desconhecido não nos afeta tanto. O desconhecido não tem um impacto grande na nossa vida, nesse sistema. E a gente tem muito mais compreensão e humildade com o próximo. Quando eu olho para a Érica e a Érica não entende uma coisa que eu estou falando, aí eu encosto a minha esposa e falo assim, coitada da Érica, né? Ainda não consegue compreender essas palavras. Né? Aí quando é minha esposa que tem o mesmo erro que a Érica acabou de cometer, não, mas você não vai aprender, já te falei isso 10 vezes. Então eu tenho 2 pesos e 2 medidas com a minha amiga, que é meio próxima, não é tão próximo assim, não está lá em casa todo dia. Graças a Deus, né, Érica? Para não conhecer as minhas imperfeições. Aí eu vejo a imperfeição, mas gente, é uma facilidade de julgar a imperfeição do outro. Eu sou excelente em julgar. Vocês podem fazer fila, me falam as imperfeições. Eu julgo as imperfeições. As minhas eu já não estou com tanta facilidade. Essa encarnação a gente tem um pouquinho de dificuldade de reconhecer as próprias. Mas a do próximo eu já reconheço. Tem facilidade com isso. Então, o desconhecido ele não vai nos afetar tanto, principalmente por isso. Porque os ressentimentos, as mágoas, os problemas, é muito fácil perdoar. É muito fácil a gente compreender esse próximo. E aí a gente tem esse entendimento de uma forma tão ampla. Por que então o próximo desconhecido é mais leve? Porque ele não está lá dentro de casa, porque a minha conexão com ele não é diária, porque o meu convívio com as imperfeições que eu tenho não são todos os dias. E a leveza desse entendimento nos faz compreender isso mais fácil. Nos dá discernimento sobre isso. E aí a gente começa a entender porque às vezes nós saímos de casa como um bom samaritano. Esses dias um cara quase bateu na minha frente e saiu. Eu falei, vai com Deus, meu filho. Eu me senti quase uma Madre Teresa de Calcutá, perdoando aquele irmão por quase bater em mim. Mas quando, poucos minutos depois, minha mãe me ligou, arrumando um senhor problema, eu já perdi a paciência com a pobre coitada da minha mãe, que conviveu comigo muitos anos sendo próximo dela, né? Pensa a sua dificuldade. Então, o equilíbrio dessa balança ela é muito pesada,
para o lado dos nossos mais próximos familiares. E para os mais distantes, o amor se entrega com mais facilidade. Esse é uma grande questão. E a gente vai ter o desafio do verdadeiro amor. Isso vai fazer parte disso, da nossa evolução. Não tem como a gente fugir disso. Jesus nos mostra que o amor ao próximo ele não é seletivo. Não tem como a gente ficar querendo pesar e medir isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 46, ele diz assim: se amardes somente o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? Exemplo disso é que é muito mais fácil a gente se amar aqui dentro da igreja, dentro da instituição religiosa, dentro do culto evangélico, dentro desse espaço cativante, porque a gente se reconecta com os bons sentimentos. Mas na hora que chega lá em casa, o amor ele já encontra fragilidade, ele já encontra rupturas que nos gera dificuldades para evoluir, para nos entender. E esse é um processo que a gente tem que entender. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter compreensão para evoluir quem é esse próximo, a gente aprendendo a amar. E como que a gente vai superar essa dificuldade? A gente vai ter práticas de alguns exercícios para a gente conseguir superar isso. Primeiro, com toda clareza, o exemplo vivo disso é Jesus. Jesus nos mostra com toda clareza o exemplo de amor ao próximo, com os mais próximos, com os desconhecidos, com os familiares, com os da casa ou do lar, e com aqueles não estão com tanta conexão. Então Jesus é a nossa referência. Tem 3 tópicos que a doutrina espírita nos traz, essencial para o entendimento do próximo. Primeiro, visando laços de amor ao próximo, né? Que não basta só entender. Não, já entendi o Sidney, beleza, maravilha, vamos lá, a gente já está bom, já entendi. Já entendi minha esposa, beleza. Tá, mas como que eu vou gerar laços de amor? Primeiro ponto é a lei de amor. É um dos fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita trabalha com uma lei de amor. Amai-vos aos outros como vós mesmos. Então, essa lei ela é um convite. Ela é um convite de Jesus a trazer uma reflexão, a sermos reflexo de Deus. Como que eu julgo? Como que eu tenho capacidade? Como que eu estou me achando a última batatinha do deserto, a última batatinha da sacolinha, na capacidade de julgar o próximo que ele é filho de Deus? Ele é criação de Deus. Deus criou o próximo, como te criou. E aí você fala, não, eu vou julgar a Mariana. Ó, Mariana, você é isso, aquilo e isso também. Porque eu sou assim, eu falo a verdade mesmo. Todo mundo conhece alguém, né, que fala assim, eu falo a verdade mesmo. Comigo não tem duas conversas. Se tiver que falar, eu falo mesmo. Quem achar ruim, que acha ruim. Imagina, Deus, criador daquela criatura, aí você fala assim, não, eu vou julgar essa criatura de Deus, esse filho de Deus, essa criação de Deus. Isso é muito sério quando a gente começa a pensar assim, porque independe das imperfeições do próximo, da falta de compreensão do próximo e principalmente das expectativas que eu estou criando sobre o próximo. Como eu disse, às vezes a minha expectativa sobre o que minha esposa deve ser nem faz parte do pacote evolutivo dela. Não está no kit evolução 2024 dela, não faz parte. E aí eu quero para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe. Não, meu pai tinha que ser assim. Pai e mãe é ótimo, né? Eu, como saí da adolescência esses dias, na infância julgava eles de um jeito. Na adolescência o julgamento, eu já estava fino em julgar meu pai e minha mãe. Era ótimo.
Hoje, na vida adulta, casado, trabalhando, tendo que pagar as contas, né? Os boletos chegam, você tem que pagar. Aí tem momentos que eu paro e falo assim, hoje eu entendo meu pai. Hoje eu consegui entender meu pai, por que ele fez aquilo? Hoje eu entendo minha mãe. Não é assim? Aos mais adolescentes ainda não vão entender. Faz parte do momento ainda mesmo. Essa rebeldia momentânea. Mas lá na frente, a gente entende um pouco mais. Faz essa cara que você vai entender lá na frente. Eu estou falando com a Duda lá atrás, não é que você não. Terrível. Sua mãe está aí? Tá lá no fundo. Isso faz parte do pacote evolutivo. E só se descobre quando? Quando a gente vive. E vai mudando as performances, né? Lembrei de mudar as performances que eu vi duas vovós juntas ali. Quando vira avó, o mecanismo muda, né? Aquela mão severa que tinha com os filhos, vira uma mão carinhosa, leve de seda, com os netinhos, né? Marcos também virou avô, voltou de lá que conheceu o neto numa bobeira, numa docilidade. Quem acha que o Marcos é bravo, gente, tinha que ver a semana que ele voltou de ter visto o netinho dele. Estava um amor de pessoa. Nem eu reconheci. Eu falei, gente, que amor de pessoa é esse? Então nossas características vão se mudando de acordo com o nosso processo evolutivo. E a gente vai tendo um entendimento diferente do próximo. E esse processo é a lei do amor. E ele se encontra com o segundo tópico, que é a reencarnação e os reencontros familiares e sociais. Porque são nós. Esse próximo e o nós, esse nós não é nós de nós. É nós do nó que dá na cordinha. O nó que eu vou fazendo, porque eu vou incomodar com o Sidney, e aí o Sidney eu vou fazer um nozinho com ele aqui. Mas eu vou incomodar com a Cíntia agora, aí eu vou fazer outro nozinho com a Cíntia. Aí eu vou incomodar com a Duda, eu faço outro nó com a Duda. Minha vida está uma maravilha. Aqui para trás estão os nós que eu fiz, que eu devia solucionar. Mas nesse momento eu estou focado em quê? Em fazer mais nós. Porque eu vou julgar, eu vou avaliar, aí eu chego até lá na Camila, na última cadeira, eu passei todo mundo. Julgando e fazendo nós. Na próxima encarnação, o que eu tenho? Esse monte de nó para trás, mas esse monte de nó que eu criei aqui agora para desfazer. Aí o maior nó que eu der aqui vai ser eleito para ser minha mamãe. O outro, o pai. O outro, filho. O outro, neto. E a gente vai trazendo todo mundo para esse processo evolutivo e dar conta de desfazer esse nós. Esse monte de nós. A mágica do nó é você colocar um fone de ouvido e andar com ele o dia inteiro no bolso e você tira ele. É aquilo ali. Você reencarnou daquele jeitinho ali. E você jura que sua linha está retinha, maravilhosa, com esse entendimento todo que a gente tem. E o terceiro tópico para a gente entender isso é a fraternidade universal. A doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos no mesmo barco, como eu disse lá no início, num processo evolutivo. Nós estamos conectados por laços, por nós invisíveis, às vezes mais justos e menos justos. Vocês já tiveram a sensação de encontrar alguém aqui nesse processo, nessa reencarnação, e ter a sensação que você já conhece essa pessoa? Não. A sensação de ter familiaridade com essa pessoa. Você conhece alguém, você vai num ambiente, numa sala, tipo eu aqui conversando com vocês. Eu venho de 2.500 quilômetros daqui. Sou lá de Minas Gerais, com esse sotaquezinho mineiro puxado. O que eu estou fazendo aqui? E eu tenho a sensação que eu conheço vocês há muito tempo. Vocês têm essa sensação comigo também? Tomara que tenha, porque eu estou no lugar certo resolvendo os problemas, né? Se não for, eu estou arrumando mais problemas, gente. O mais nozinho era para ter ficado quieto lá na minha terra natal. Brincadeira. Mas a gente vai convivendo e vivendo com isso e nos entendendo nesses processos evolutivos. E nada é por acaso. A espiritualidade maior, Deus, toda a sua misericórdia divina não vai te deixar você a ver navios no seu processo evolutivo. E isso faz-nos entender que o próximo, ele tem uma função para a gente. Qual que é a principal função do próximo, então? O próximo, ele é uma ferramenta de aprendizado. O próximo, ele é uma ferramenta para nos ensinar a evoluir. O maior papel que o papai, a mamãe,
o filho, a irmã, o primo, o colega, o colaborador, o vizinho, o patrão tem na nossa vida é nos ajudar a evoluir. Meu vizinho está pegando a lixeira dele, que é um balde, e todo dia arrastando até a minha calçada. Não sei por qual motivo, ele acha que a minha calçada é melhor de pôr a lixeira dele do que na calçada dele. E eu deixei uns 5 dias, 10 dias. Falei com minha esposa, ele vai tirar, não é possível. Ele não tirou. Eu fui lá, com muito amor e sinceridade, arrastei a lixeira dele para a calçada dele. Falei, sua lixeira é aqui. E voltei para minha casa. E hoje, antes de vir aqui para a palestra, e a lixeira ficou para lá uns dias, uns 15 dias que a lixeira está lá. E hoje, antes de vir para a palestra, eu entrei na garagem de casa para tomar um banho e vim para cá. Adivinha onde estava a lixeira? Na minha calçada. E a minha palestra é sobre o próximo. E eu olhei para a lixeira, olhei para o vizinho, olhei para mim, olhei para a palestra. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Falei, nesse momento, como que eu aplico amor ao próximo? Falei, vou levar essa lixeira para longe. Falei, isso não é amor. Sai, obsessor. Falei, vou deixar a lixeira aqui. Eu falei, mas não vai dar certo essa lixeira na minha calçada, gente. E eu vim para cá pensando no vizinho e na lixeira, exercitando o amor ao próximo. E aí entendendo que o próximo é a minha ferramenta de aprendizado, às vezes com a bendita lixeira. Porque o convívio, ele é espetacular como a espiritualidade organiza. A gente pensa só, a espiritualidade falou, quando esse rapaz for morar em Mirassol do Oeste, for lá para aquela casa, nós vamos colocar aquele outro vizinho, acabou de mudar, para aquela casa ali, para colocar a lixeira, para ele aprender a ter mais amor ao próximo, em relações. Gente, é fantástico. Eles pensaram nisso para aprender a amar o próximo nesse processo. Tem que ter pensado, que não é possível que alguém não pensou nisso. É por isso que o próximo é uma ferramenta do processo nosso evolutivo, de aprendizado. A gente sempre vai passar por isso. E a gente vai viver com os nossos coaches espirituais. Os coaches espirituais, a gente tem mais entendimento dele com a compreensão bilateral que a gente convive. E onde que a gente encontra sobre esses coaches espirituais? Que está na moda agora, coach? Lá na oração de São Francisco. São Francisco não ditou lá na oração sobre isso. Primeiro ele começa pedindo, fazei de mim instrumento da vossa paz, né? A missão já é essa, a gente já reencarna com essa missão. E quem que é esse pessoal que vai nos ajudar a evoluir? Porque o coach é quem vai nos ajudar a crescer, a progredir. O primeiro que a gente tem já é Jesus, né? Um exemplo. Mas para facilitar e ficar muito distante, porque Jesus não está aqui nesse momento, agora, nessa hora, reencarnado pele a pele comigo, para eu poder enxergar que a gente tem essa dificuldade, ele enviou servos, filhos de Deus, para estar do seu lado. Então, onde houver ódio, que eu leve amor. Então, o seu coach do amor, ele vai te fazer exercitar o quê? O ódio. Ele vai fazer você testar a sua paciência para você ter mais tranquilidade. Esse ódio normalmente está no ambiente de trabalho, viu? O coach do ódio você encontra lá no ambiente de trabalho. A pessoa entrou, você já fala, já chegou fulaninha, né? Veio de novo. É o coach do ódio. O coach do ódio vai te ensinar o quê? O amor. Então não é o coach do ódio, é do amor. E aí, a oração é linda, né? O coach do perdão, ele vai nos ensinar sobre o quê? Ofensa. Onde houver ofensa. Então, toda vez que alguém te ofender, você fala lá, que maravilha, está me ensinando sobre o perdão, te perdoo, meu filho. Da discórdia, vai nos ensinar sobre a união. O coach da fé é aquele que nos testa sobre a dúvida. O trainee da verdade é aquele que erra todo dia. Normalmente a gente casa com esses. Todo dia está errado. Você fala, errou. Fácil julgar.
Aí você casa com isso, né? Minha esposa é perfeita, ela casou comigo que era todo dia, mas ela nunca era. Senão ela apanha em casa, aí eu vou falar assim. O coach da esperança, ele vai nos dar desespero. Tem gente falando que o processo evolutivo está mais evoluído, que agora tem 3 coaches que são sentimentais, que é o da ansiedade, o do estresse e o da depressão. Que aí você convive com aquilo ali para você entender mais. Porque você vai aprender sobre a esperança com o desespero. Você vai aprender sobre ter mais tranquilidade, às vezes com ansiedade, a desacelerar com estresse, a ser mais feliz e esquecer dos processos que você viveu no passado com depressão. Então são ferramentas para a gente evoluir. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A gente tem coaches da luz que vão nos ensinar sobre a luz. São os trevosos. Chega, você já fala que treva. Na verdade, é a oportunidade para você evoluir e aplicar a luz. E nisso a gente vai entendendo todo esse processo, todo esse ensinamento que Jesus nos mostra. E o legal é que na pergunta 886, a gente aprende qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Porque uma ferramenta que a gente precisa ter ao nosso lado é o próximo. Mas como que eu vou conseguir conviver com o próximo e evoluir com o próximo? Com a caridade, como entendia Jesus. E é o BIP. BIP. Os mais antigos, eu não sou dessa época, não lembro disso, tinha um aparelhinho que chamava BIP. Você ligava, né? Não tinha celular, não tinha essa coisa toda, tecnologia. Eu ligava e ele apitava, mostrando que alguém estava te ligando. Aí você tinha que achar um telefone para ligar para a pessoa. Que a pessoa queria falar com você. Isso era coisa chique, de rico, maravilhosa. Na época do Marcos, né, Marcos? Marcos tinha muito nessa época. Eu só já ouvi falar. Aí o BIP é o significado. Ele apita o tempo todo no nosso bolso. Toda hora você olha, quem está te ligando? Jesus. Ligação séria. Benevolência para com todos. B. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. P. Benevolência, indulgência e perdão. Pronto. Então, com o próximo, eu devo ter caridade. Eu devo ter BIP, benevolência, indulgência e perdão. Toda vez quando o próximo te estressar ou tentar aplicar a oração de São Francisco na prova viva na sua vida, você lembra do BIP. Porque tem gente que parece que está querendo cantar a oração de São Francisco com a gente o tempo todo, né? Fala, gente, mas uma pessoa só vê uns 5 itens da oração de São Francisco. É o próximo. Reencarnado normalmente junto na sua casa. É por isso que faz sentido para nós. E nesse momento de aflição, de desespero, você lembra do BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Vou aplicar a caridade. E o amor é esse elo de transformação que liga isso tudo. Que a gente deve ter o perdão, a compreensão, a prática do Evangelho e esse desafio do amor incondicional. Porque fácil, a gente já sabe que não é. Mas impossível, a gente também já sabe que não é. Então a necessidade de eu perdoar, de eu amar, de eu compreender, de eu lidar todos os dias com esses conflitos, sem perder a paciência e tendo compreensão. Porque que esse é o difícil, não perder a paciência com o próximo. Quem nunca aqui não perdeu a paciência com o próximo? E olha só que engraçado, hoje minha mãe me manda um vídeo falando sobre o próximo, que nós estamos ligados ao outro o tempo todo. A gente nasce do outro, a gente toma o primeiro banho nas mãos do outro, a gente recebe as alimentações primárias na mão de outros, a gente recebe a educação por outros, a gente recebe ensinamentos dos outros, a gente ganha a nossa vida financeiramente com o outro,
Porque se eu vendo algo, eu vendo para o outro. Se você é arquiteta, você vende seu serviço para o outro. Se você é veterinário, você dá seu serviço ao outro. Se você é engenheiro, é o outro que te dá a renda. Se você é professora de Pilates, é com o outro. Precisa de um travadinho igual eu para fazer o Pilates lá. Todas as nossas profissões precisam do outro para nos gerar rentabilidade. Nunca tinha parado para pensar isso hoje. Coincidentemente, mas não acredito em coincidência, pensei nisso hoje. Um vídeo que minha querida mamãe me mandou. A gente precisa do outro para evoluir, a gente precisa do outro para reproduzir, a gente precisa do outro para viver e sobreviver, a gente precisa do outro para amar e para nos amar, a gente precisa do outro para nos dar o último banho, a gente precisa do outro até mesmo para nos enterrar. O próximo, ele é a necessidade viva do nosso processo evolutivo para o entendimento que a ferramenta do nosso progresso espiritual é um encontro com nós mesmos diante do espelho do entendimento que devemos ter que o próximo nos faz compreender, nos faz auxiliar diante dos desafios e das expectativas que criamos aos outros e não a nós mesmos. Porque a aplicabilidade sobre nós, ela gera mais dificuldade. E a doutrina espírita é consoladora ao nos trazer a informação sobre a vida eterna. E não nos dar o desespero que a gente precisa fazer isso tudo agora. E a gente precisa sair mudando o mundo ao todo. A gente deve começar com o nosso próximo, que está sentado aí do seu lado. Olha para o próximo. Aceita esse próximo com as imperfeições que ele é. O Marcos olhou para a Érica com dificuldade ali e falou, não dá para aceitar. E a Érica teve um espelho e falou, também não dá para aceitar. E entender que esse espelho está na nossa frente. E entender que esse próximo nos faz evoluir. A doutrina nos consola e nos mostrar esse encontro. E mostrar a responsabilidade nossa nesse processo evolutivo. Que possamos ter e ser esses laços de amor, desfazendo os nós e nos encontrando com a verdade diante de nós mesmos, juntamente dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixa. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.